Gente, eu não sabia que eu estava. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Foi avisado em cima da hora, professor? Nossa. Então, como que eu estou feliz nesse momento. Deu para ver. Eu já estava assim, opa, já estava tirando, assim, acabou. Tá ficando velho, hein? O passado. Gente, como... Ai, meu Deus do céu, oiá, minha mãe. Vamos lá. Vamos lá, vocês. Ok. Só um minuto, tá? Só um minuto aqui que eu vou me organizar aqui, tá, turma? Tá? Mas é rápido, eu juro que eu vou dar conta aí bonitinho, tá? Tá tranquilo. Só um minuto aqui, calma aí, cancelar. Primeiro ano, A gramática. organização dessa escola é impressionante. Para primeiro ano, cadê? Foi. Agora eu vou soltar essa aula. Tá, turma? Tudo ok? Já vou falar de literatura, tá? Primeiro ano, gramática, que eu estava dando, tá? Meu corpo quer você. Essa música. Cada vez quero mais. E você não vem. Meu mundo se desfaz. Isso, bela voz, bora. Meu corpo quer você. Vai, Manu. Baby. Cada vez quero mais. Vídeo aula 1. Tô indo, tá, gente? 1. Gramática. CMR, SOCAP. Ih, vai dar aula de gramática pra gente? Não, esse aqui eu estou organizando a aula de gramática que foi do primeiro ano. Poxa, você tinha muito a dar aula de gramática pra gente. A situação tá precária. Calma aí, agora eu tenho que voltar para a Agenda Edu. Agenda Edu. Ai. Eita, Ronaldo. Vambora, Ronaldo. Vambora. Calma aí, primeiro ano, foi primeiro ano, né? Agora que eu vou pro terceiro, olha como eu tô doido, gente. Primeiro ano, coisa que eu tô organizado, tô completamente biruta. Vídeo. Vai, Ronaldo. Vídeo, aula, gramática. Foi. Agora. Gente, que som é esse aí? Ah, não, do Brian. Qual foi, Brian? O microfone tá ligado. É o Brian que tá com esse. É o Brian. Eu pensei que o hamster era o João Vitor. É o Brian. Brian é maluco, né, gente? Só um minutinho, tá, turma? Já vamos começar.
Calma aí. Onde que eles estão? Resumo. Tá, vamos lá, turma. Não se sabia onde nascera, mas não fora deserto em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele algum regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. A obra de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, foi lançado em 1911 como folhetim semanal, sendo compilado em livro em 1915, com edição e publicação do próprio autor. Descendente de escravos, Lima Barreto adotou em sua obra um discurso de temática social, criticando os poderosos e a elite de sua época. Utilizava uma linguagem simples, acessível ao leitor. Turma, olha só, aqui vai ser uma coisa bem rápida. A gente vai falar do Triste Fim de Policarpo Quaresma, por quê? Nós tínhamos colocado Vidas Secas. Eu acredito que vocês não chegaram a ler Vidas Secas, né? Porque Vidas Secas eu vou colocar para o último bimestre, que vai estar mais voltado para o UERJ, para o vestibular. Então, olha só. O que seria... Nós vamos começar... Na verdade, nós não chegamos a pré-modernismo ainda, mas como vocês já passaram pelo segundo ano, então nós já estamos sabendo mais ou menos. Então, olha só, o Lima Barreto é um escritor pré-modernista que ele queria introduzir o idioma, o tupi-guarani no Brasil, porque ele acreditava que os portugueses só tinham chegado aqui e já haviam donos dessa terra, que no caso eram os índios. E aí o próprio Lima Barreto ele era filho de negros. Eu estava discutindo há pouco no primeiro ano, eu estava dando variedade linguística, e eles estavam falando para mim isso aqui, gente. Ó, eu achei muito interessante o que o garoto levantou. O garoto falou assim, professor, o preconceito é algo cultural. Nós sabemos que existem negros que estudam, que existem negros que têm lugar ao sol, mas já é cultural o policial parar os dois negros na moto do que os dois brancos na moto. E numa questão de senzala, quando o negro não tinha conseguido alguns de seu poder aquisitivo, seus objetivos não financeiros, por não ter tido oportunidade, por que eu vou encontrar mais negro numa favela onde que eu não deveria encontrar? Né? Ele estava falando isso. Aí eu estava falando que é uma questão de uma luta, que geralmente, se nós pegarmos o significado da palavra negro no dicionário, não é uma significação bacana, poética, né? Porque é escuro. O próprio negro, né? Manu, se eu estiver enganado, você, por favor, me corrija. O próprio negro ele prefere ser chamado de preto, preta, numa questão de estilo, uma questão histórica, uma questão de valorização da sua própria raça. Então, exemplo, se eu falar que um cara é negão, eu estou forçando, eu estou primando pela questão da virilidade do homem, pela questão da masculinidade, pela questão da macheza, né, da saúde desse homem. Tanto da questão sexual, quanto da própria questão da exaltação da própria masculinidade. E o Lima Barreto, gente, como eu falava para vocês, meu pai via o Lima Barreto caído pelas ruas do Meier, ele andava bêbado pelas ruas do Meier. Né? E o próprio Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde tinha a questão do candomblé, que é uma religião negra de matriz africana, que fazia barulho, e se eu tocasse isso nos centros urbanos, chamavam a polícia para a polícia levar os negros presos. Então, por isso, teve uma necessidade de criar essas roças de candomblé tão afastadas dos centros urbanos da cidade, que lá não vai ter tumulto, não vai ter barulho. Estão entendendo mais ou menos, turma? Oi? Deixa eu ver aqui. Nossa, bate-papo, hein? Gravação. Brian. Tá tranquilo, vocês estavam ouvindo? Parecia uma televisão. Gente, vocês estão falando de quê, gente? Eu tô achando que vocês estão falando aqui do que eu estou falando, vocês estão falando... Mas cadê o Bruno, gente? O Bruno tá aqui. Eu olho para essa menina... Olha só. Ué, Milena não tá aqui hoje? Estranho, né?
Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá, vou colocar do início, tá? Não se sabia onde nascera, mas não fora deserto em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele algum regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. Obra de Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, foi lançado em 1911 como folhetim semanal, sendo compilado em livro em 1915, com edição e publicação do próprio autor. Descendente de escravos, Lima Barreto adotou em sua obra um discurso de temática social, criticando os poderosos e a elite de sua época. Utilizava uma linguagem simples, acessível ao leitor popular. Incompreendido, o meio intelectual da época o condenou à marginalidade, o chamando de semi-analfabeto. Morreu aos 41 anos, internado num sanatório em estado de abandono e miséria. Destino não menos trágico teve o protagonista de sua obra. A narrativa, conduzida em terceira pessoa, nos apresenta o Major Policarpo Quaresma, subsecretário no Arsenal de Guerra, durante os primeiros anos da República. Embora respeitado e querido por seus vizinhos e amigos, certa estranheza por sua enorme coleção de livros sobre o Brasil e seu patriotismo inflamado. Tal estranheza aumenta quando Policarpo decide aprender a tocar violão, instrumento visto como vulgar na época, mas que ele julgava como expressão máxima da brasilidade. Amante inconteste do Brasil, a inocência de Policarpo Quaresma pode ser comparada a de Dom Quixote. Ao sugerir que o Tupi-Guarani torne-se a língua oficial do país, Policarpo tem sua ideia recusada e é ridicularizado. Indignado, escreve um ofício para o ministro do Exército, mas sem que perceba, o faz em tupi. Como consequência, é considerado louco e internado por 6 meses em um sanatório. Ao sair, muda-se para o interior e compra um sítio, esperando que as terras brasileiras lhe provenham tudo de que precisa. Acaba frustrado, pois percebe a infertilidade daquelas terras. Seus poucos cultivos são atacados por uma invasão de formigas saúmas, e ao recusar favor a um tenente, os políticos locais começam a atacá-lo com diversas tributações. Sua derrocada se dá quando estoura a revolta da Esquadra da Marinha, no Rio de Janeiro. Policarpo volta à capital para apoiar o presidente Floriano Peixoto. E findado o conflito, indigna-se com o tratamento dado aos prisioneiros derrotados. Quaresma se vê acusado de traição e é enviado para a Ilha das Cobras para aguardar seu triste fim, em que a pátria tanto amada e defendida não existia, e sua luta por ideais e a transformação do Brasil foi em vão. Gente, olha só. Não, sim, eu entendi, Gustavo. Turma, uma palavra que nós temos que colocar muito em mente sobre essa questão do próprio Policarpo Quaresma seria a brasilidade. Né? Deixa eu organizar aqui com vocês. Literatura. Olha só, gente, nós vamos falar da questão do ufanismo. Né? No caso, nós vamos encontrar na obra de Lima Barreto a questão do ufanismo. O que seria esse ufanismo? Né? Esse ufanismo, nós vamos estar voltado para a questão do sentimento de brasilidade, que seria um próprio sentimentalismo, uma sentimentalidade, seria um sentimento
maior pelo Brasil, pela pátria, que seria um sentimento exagerado. No caso, quando ele está querendo, né, ele está querendo adotar, adoção do Tupi-Guarani como idioma oficial do Brasil. Tanto, né, turma, que como vocês viram, ele, na hora que ele vai escrever, né, ao oficial, sobre a questão do... Ele escreve em tupi-guarani, ele não escreve em português. Já está tão introjetado nele, é tão automático, e com isso acabam achando que realmente ele é louco, né? Que ele é maluco de verdade. Né? Por saúva. Não, Felipe, agora não. Nesse momento, não. Só um minuto, tá? Só um minuto, tá, Felipe? Que eu já vou continuar aqui. Então, olha só, vamos lá, vamos lembrar dos elementos, né, da narrativa, né, que no caso é o narrador, no caso, tempo, espaço, certo, turma? Sim. Então, olha só, turma. Vamos ver a análise, né, da obra e o contexto histórico do Triste Fim de Policarpo Quaresma. O narrador, turma. O narrador vai ser em terceira pessoa, né? No caso, vai ser narrador observador, tá? Diferentemente do Dom Casmurro, né, que sempre vai escrever em onisciência, mas aqui no caso seria em terceira pessoa, mas como narrador observador. É narrado em terceira pessoa, né? No caso, qual seria o espaço? A trama, o enredo está ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro, que na época é a capital do Brasil. Vocês sabem que o Rio já foi a capital do Brasil. E foi também onde o livro, né, fora publicado. Tempo. O livro foi publicado em 1915, mas os fatos históricos da obra tratam do período de mais de 20 anos atrás, no tempo da presidência ainda de Floriano Peixoto. O foco, né? Narrativa enfoca a trajetória de Policarpo Quaresma, o personagem principal da história. No caso, os fatores externos. O cenário histórico que o autor posiciona a história é pós-abolição, na Primeira República e já no governo do segundo presidente do Brasil, que é o Floriano Peixoto. Ô, Bruno, eu mandei para vocês, não mandei? No grupo da feira, aqueles slides, eu cheguei a mandar? Hein, Manu, eu mandei para vocês naquele grupo da feira. Eu não mandei nada para vocês, não? Não, eu acho que não mandou não, professor. A Mandou. última. Oi? A revisão de literatura digital, mandou. Eu mandei, gente. Está aqui, ó. Vou até marcar vocês aí que vocês não estão vendo. Ó, até que tem um bagulho encaminhado aqui do Bruno, eu acho que é isso. Uhum. Sim.
Esse documento aqui vocês também preferem que seja mandado, gente? Porque caso for mandado, vai ser até bom que eu mando logo isso agora para vocês. Mas aí não vai dar para mandar agora que eu tenho que terminar aqui, né? Então, olha só, gente. Ele toca violão. Por que ele, no caso, vai tocar violão? Alguém sabe me dizer o motivo dele tocar o violão? Para Policarpo? Porque, exemplo, ele faz uma comparação com Don Quixote, né? Don Quixote é uma obra espanhola, faz parte de uma literatura comparada de Miguel de Cervantes. E o Don Quixote, vocês lembram dessa... Eu não sei se vocês veem novela, mas existiu uma novela que passou há pouco tempo que se chamava Bom Sucesso, que a Grazi Massafera era a protagonista. E tinha uma personagem do Antônio Fagundes que retratava bem essa coisa do Don Quixote, né? O Don Quixote com seus moinhos de vento. O Don Quixote tinha uma mulher que ela não era tão provida de beleza como o Don Quixote enxergava, mas o Don Quixote enxergava como uma princesa, como uma donzela, como um ser lindo, puro, casto. E Don Quixote chamava essa mulher de Dulcinea. Certo, turma? E aí, ele tinha um conhecido que era baixinho, gordinho, mas que Don Quixote ele via aquele homem como forte, como alto, como ágil, que era o Sancho Panza. E ele tinha um burro, né? E ele via o burro como se fosse um cavalo. Ele saía por aí pelas andanças para poder caçar os monstros, na verdade, né? Os dragões. E ele olhava para aqueles moinhos de vento e eles diziam que eram os dragões. E ele lutava contra os moinhos de vento. Então, todo mundo olhava para aqueles moinhos de vento como se fosse... Não, todo mundo via moinho de vento. Mas o Don Quixote via o quê? O dragão. E ele começava a lutar contra o dragão. Eu tinha um professor na faculdade, gente, que esse professor ele era maravilhoso. Nossa, muita coisa que eu sei de literatura eu devo a esse professor. E ele dizia que Don Quixote não era considerado literatura. Sabe quando você começa a ter sua primeira DR com um professor que você ama? Foi eu com esse meu professor. Ele, não, Don Quixote não é literatura. Não é, isso não é... Aí ele começou a falar mal, falou. E eu via o meu ídolo falando aquilo tudo, eu não concordava com um dos meus ídolos, né? Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, como é que eu vou falar o que eu penso com o meu professor, mas sem ofendê-lo, né? Sem desconstruí-lo, sem não deixar numa situação chata. Eu falei assim, professor... E esse foi o mesmo professor que fez eu me apaixonar por Dom Casmurro. Eu falei assim, professor, o senhor está falando que não é literatura, mas eu acho que é literatura, professor, porque... E eu estou sem jeito para falar com ele, né? E é literatura, professor, porque tem enredo, tem um tema, tem foco narrativo. Por que na literatura ele deixou explicar tudo literário, né? Tudo literariamente? Não, tá errado, tem foco narrativo, tem personagem. O senhor não gostar da literatura do Miguel de Cervantes é uma coisa. Agora, se eu falar que não é literatura, eu vou discordar. Eu estou humilde, né, gente? Falando com o meu professor doutor, pós-doutor em literatura. Eu era o quê? Eu era um estudante abusado discutindo com o meu professor. Aí ele chegou e falou assim para mim. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu acho que eu te ensinei direitinho, né, Ronaldo? Eu falei assim, ensinou, professor? Aí ele, acho que ensinou, porque eu realmente não gosto de Don Quixote. Quando eu falo que não é literatura, porque ele não é literatura para mim. Mas você está me dando a significação da literatura, está vendo os elementos. É literatura, né? Mas não ao meu agrado.
E é isso que eu estou querendo dizer, gente. Eu, Ronaldo, não gosto de Paulo Coelho. Para mim, não é literatura. Mas existem pessoas que vão acreditar que é literatura. Porque vai ser o meu gosto. E o meu gosto não é importante diante da visão da literatura. É literatura, mas para mim não é literatura porque eu não me identifico com a história. E eu entendi o que o meu professor estava querendo dizer. E isso é literatura espanhola, turma, é literatura comparada. E no nosso Brasil, em Terra Brasília, existe o Policarpo Quaresma, que tem essa mesma introspecção psicológica, que tem esses mesmos aspectos psicológicos do nosso Dom Quixote. Estão entendendo a referência? Ele, com essa coisa do índio, de colocar o tupi-guarani, tudo ok. Mas a gente não podia colocar. Como é que nós iríamos mudar um idioma na altura do campeonato? Tinha como isso acontecer. Turma, vocês estão me ouvindo? Tudo. Sim, Sim. estamos. Então, olha só. No caso, ele tinha essa coisa alucinante. Gente, o cavalo de Don Quixote era alucinante, né? E aí, essa comparação de Don Quixote com o Cristo e Fim de Policarpo Quaresma seria exatamente essa coisa que não seria uma realidade, né? Estão entendendo mais ou menos, turma, o que está sendo falado? A coisa do tocar violão, né? Por que tocar violão? Porque ele gostava de tocar violão. E era uma coisa extremamente brasileira. Os subúrbios vão entrar, né, gente? Nós vamos ter participações dos subúrbios. O negro ele vai ganhar um destaque na obra, né? E o subúrbio ele também vai acabar. Uhum. Sim, exatamente, Felipe. Exatamente. Ele acha que é porque está começando a entrar, né, os violões, ele não percebe que é de uma influência. É exatamente isso, Felipe, que a gente já está entrando no ideal do pré-modernismo, nós já estamos no pré-modernismo. Isso já está caminhando para o modernismo, para não ter influência da Europa mais na arte brasileira, né? Tanto nas artes plásticas, na música, na própria literatura, né? Então, daqui a pouco já vai surgir a Semana de Arte Moderna, em 22, mas a gente ainda está começando o movimento do pré-modernismo, né? A coisa ainda não está acontecendo em si. Ô, turma, vocês têm notícias do Pedro e o Guilherme? Sim. É por isso que ele valoriza tanto a questão do indígena, né, o Felipe? Entende, Felipe? É porque eu não vejo mais o Pedro. Então vamos lá, turma. Ó, Policarpo Quaresma representa o ufanismo nacionalista, né? Sobre a formação do Brasil enquanto uma nação. O objetivo do personagem, então, é afirmar o Brasil como um país independente, como
cultura singular e original, um idioma próprio, no caso do Tupi-Guarani. Alguma dúvida até aqui? Hein, gente? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Vamos falar um pouquinho da população negra, né? Vamos falar de um tópico da população negra representando essa questão também do... que está presente, né? Que o Lima Barreto abordou no livro. Fala um pouquinho disso aí. Gente, essa menina que está no perfil do Bruno, essa imagem, parece com a Júlia. Toda hora acho que é a Júlia que estudou com vocês. Meu Deus, sério? Eu não acho nada a ver com ela. Sei lá, me lembra alguma coisa. Ó, a população negra brasileira, que a maioria no país continuou, mesmo depois da abolição da escravidão, ocupando, em geral, serviços que não lhe garantiam uma ascensão econômica. Apesar disso, Policarpo Quaresma muitas vezes naturaliza essa condição de miséria e apenas busca uma cultura popular tradicional como símbolo nacional, mas não questiona em que medida o Brasil é uma nação independente para todas as pessoas. Então, olha só, tu. O que ele está falando aí? Né? Ele está falando que, mesmo depois da abolição da escravidão, não tinha uma garantia da ascensão econômica. Se nós pararmos para estudar a própria questão no Brasil, colônia, né, gente, num certo tempo, quando alguns escravos eram alforriados. Quando os escravos eram alforriados, às vezes era mais interessante o escravo... Meu Deus, como é que eu vou dizer isso? Não é questão de ser mais interessante, mas quando o escravo era alforriado, quando o escravo era escravo e estava na casa do dono, ele tinha comida, né? Ele bebia. E quando o escravo era alforriado, como que esse escravo iria se manter? Gente, exemplo, alguém está preso. Se alguém está preso, o governo atual, o preso ele tem comida, o preso está preso lá, né? Tem onde dormir, vamos dizer assim. O governo gasta. Essa pessoa não está trabalhando, essa pessoa não tiver dinheiro, como é que vai ser? Eu vejo isso na escola pública. Na escola pública, gente, os alunos, eles vão para a escola para garantir um prato de comida. Agora, vocês já imaginaram com essa questão da pandemia? Que não está tendo emprego, essas crianças comendo. Porque você não está... Gustavo, sua mãe é diretora de escola pública. Sua mãe sabe o que eu estou falando. Você já deve ter ouvido falar muito disso. Sim, pô, tem gente que vai só pra comer e vai embora de corpo. Não é? Tem gente que só vai garantir a refeição, gente. A população pobre meio que ela é acostumada a ter o necessário e não ter ambições na vida. Né? Sim, exatamente. Ó, no próprio livro, então, ele valoriza... Olha, gente, olha isso. Dizem que literatura não serve para nada, né? Então, olha só, ele já escreve sobre a abolição da escravidão, ele relata o fato histórico na história, a sociologia presente, sobre a ascensão econômica. Mas, por um outro lado, ele não aborda, ele valoriza a questão do negro. Mas é a questão da nação independente para todos. Será que o negro realmente está independente? Não está, gente. Não, nunca esteve. Aborda, eu vou falar de negro, mas ainda não está do jeito que tinha que estar. É o pré-modernismo. Ainda não teve essa visão. Caramba, eu estou valorizando a cultura negra. Eu estou colocando o cara que dorme na senzala como protagonista. Eu estou falando da religião dele. Eu estou falando que eu vou transferir os centros de candomblé para longe da cidade. Tá, tudo bem, eu estou valorizando a cultura do negro. Mas, em contrapartida, eu estou mostrando que o Brasil é independente para todo mundo. Esse negro consegue se manter. Gente, meu professor de filosofia, Rodolfo, o homem mais genial que eu conheci na minha vida. Ele, uma vez, ele falou isso. Eu estava no 3º ano do ensino médio.
Eu acho que eu já falei isso para vocês, mas meu professor chegou e falou assim: eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Aí todo mundo, ele, mentira! A primeira oportunidade que você tiver, você vai sair da favela. Aí todo mundo, gente, com aquela cultura romântica. Ah, professor, eu quero ser feliz na favela onde eu nasci. Claro que não, gente. Gente, são valores, sim. Você vai construir, sim. Você vai ter uma vida digna? Não sei. Você tem uma visão, mas será que vão te respeitar? Ó, eu sei caso de alunos, gente, que o cara pula, o traficante, o bandido pula na laje, está dormindo na laje do cara. O cara do nada aparece na casa, desce. Entendeu? É muito perigoso. É Por mais que exista uma perigoso. questão de resistência, ainda assim, se você puder melhorar de vida, você vai sair de lá. Por Vai questão da sua sair, vida. Manu, Se vai proteger. sair. E aí, em contrapartida, você vai encontrar uma sociedade preconceituosa. Ah, o macaco, a macaca saiu da favela e está aqui. Porque a gente sabe que, em contrapartida, a sociedade, uma parte da sociedade, não está preparada para aceitar a ascensão do negro como por direito. Ele tem o mesmo direito que todo mundo. Pois é, e ainda tem a questão dos policiais, que na primeira oportunidade que puder vai parar. Aí você Sim. quer fazer alguma atividade física, é confundido com bandido no seu próprio bairro. Exatamente. Exatamente. É onde nós vamos chegar, Manu, que eu não tenho que criar nada para o menino não ir para a droga. Eu tenho que criar alguma coisa, uma ação social, porque o menino realmente ele quer estar ali. E não para poder evitar a droga. Tá, é bacana? É. Porque se eu estou tirando o menino das drogas, né, a questão da população, está sendo boa, está sendo interessante? Está. Porque eu não quero um drogado, eu quero alguém que estude. Mas será que quanto mais pessoas estudarem, mais pessoas saindo da favela, mais negros saindo da favela, se estudando não, estudando, sabendo dos seus direitos, podendo questionar, eu tirando o garoto que vai ser um aviãozinho para ser um advogado, para ser um professor de história, para Aí ser um não, porque aí a gente tira economista. a base da elite. Aí a gente tira os operários da elite e acabou. Então, é isso que está acontecendo com o Triste Fim de Policarpo Quaresma. A cultura é linda. É aquela pessoa chegar para você, Manu, e falar assim, ó, nossa, Manu, suas tranças são lindas. Ah, eu quero colocar trança. Não, ela não está entendendo que trança foi a mulher negra, foi a crioula que usava. Está conseguindo entender? Claro, totalmente. É a mulher preta que usava como símbolo de resistência, como símbolo de transformação. E do que eu posso, eu quero, eu tenho uma história. Não, hoje em dia a branquinha coloca, né? Pô, gente. Não sabe nem. É assim, professor. A minha mãe, que é transista, ela participa de várias rodas de conversa. E aí existe muito essa questão: branco usando trança. Porque existe do movimento negro que não aceita de jeito nenhum, transistas que não fazem, se recusam a fazer. Sim. E aí existem aquela parte que fala, gente, eu até faço, mas assim, eu deixo bem claro no meio do caminho o porquê que ela está fazendo disso, dela ter consciência da história e do sacrifício que foi. Tem que as mulheres expõem comida no cabelo das filhas enquanto trançavam para poder ter. É uma questão muito de... Era de sobrevivência mesmo que elas faziam as tranças. Era rota de fuga também. Você ir para os quilombos. É toda uma... Sim. Mano, enquanto você tava falando, acho que eu corto o teu microfone. É. Turma, olha só, eu vou mandar isso pro balista aí no grupo, né? Eu tô no grupo, eu esqueci. Vou mandar, eu ver que alguém saiu lá. Tô com menos de um minuto. É isso. Obrigado pelo bate-papo. Desculpem a demora, desculpem a falta de informação. Valeu, cara. Fiquem com Deus, tá? Vocês são importantes para mim, tá? Valeu, cara. Tô com saudade também. Também. Tchau, fiquem com Deus, tá?